Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Oi, amores e amoras, tudo bom com vocês? Como já dizia o ditado, bom filho a casa torna, e cá estou eu para abrir o meu coração para vocês. Gente, o ano 2024. 2024 é um ano que tem trago luz, descoberta, renovação, desafios, às vezes um pouco de medo, mas é um ano de novidades, é um ano de mudança e é um ano que eu não poderia passar sem estar aqui de volta com vocês. Eu sinto que toda aquela relação que a gente construiu desde 2015, há tanto tempo atrás, foi algo muito bom, foi algo muito importante para mim. Antes de voltar, eu precisei reavaliar, estudar e rever todos os vídeos que tinham aqui no canal. E eu descobri o quanto o YouTube era importante na minha vida, não apenas para compartilhar com vocês. Eu adoro gravar. Eu acho que tá aqui é como se fosse um diário, é muito parte de quem eu sou, sabe? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar, gosto de conversar, e tá aqui, esse poder gravar é algo que é muito libertador. Então, o canal do YouTube para mim nada mais é do que um diário aberto, onde eu compartilho com vocês histórias, experiências, dicas, curiosidades, e a gente faz uma troca ali, então a gente vive momentos juntos e isso é muito legal. Porém, durante todo esse momento, estudando a história desse canal, eu entendi o quanto isso era importante para que a minha história tivesse registrada, sabe? A nossa memória é tão falha e às vezes a gente esquece tanto de coisas que a gente gostaria de lembrar. Foi revendo os vídeos que eu reencontrei muitos amigos, que eu dei muitas risadas e também derramei algumas lágrimas. E eu percebi o quanta coisa se passou desde que a gente estava longe umas das outras, uns dos outros. Desde que eu me afastei aqui do canal, muita coisa aconteceu na minha vida, muita história se passou, e eu sei que muita gente que tá aqui no YouTube não me segue lá no Instagram. Então eu até compartilhei bastante coisa no Instagram durante o período em que eu estava off por aqui, mas não é a mesma coisa, né? A gente sabe que o Instagram é um meio mais rápido ali, mas não é a mesma coisa. Mas também assistindo tudo isso, eu me questionei por que eu dei esse tempo, sabe? Por que eu fiquei longe daqui? Porque foi um trabalho de 7 anos. Então, se desde 2015 eu tivesse continuado sem parar, se não tivesse feito essa pausa aí, talvez as coisas estivessem diferentes, talvez as coisas tivessem mudado, mas acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E eu vivi um período em que eu não estava bem para estar aqui com vocês, em que eu não tinha muito a acrescentar aqui para vocês. E eu precisava viver as minhas próprias experiências para poder conseguir voltar aqui e falar com vocês novamente de peito aberto. Então, eu sinto que eu preciso me reapresentar e a gente vai recomeçar tudo de novo, porque 2024 é um ano de recomeço. Seja muito bem-vindo, eu sou Meirelle Matos, mais conhecida por aqui como Meire Matos, tenho 23 anos e esse é meu canal. Por aqui eu falo sobre dicas, maquiagem, cabelo, cuidados, sobre alguns produtos também, mas o mais importante é que agora nós teremos alguns assuntos diferentes, como rotina, produtividade, alguns assuntos que estão inseridos agora nesse contexto atual da minha vida, que eu quero compartilhar com vocês nessa nova fase. Um tema especial, eu não vou falar agora porque vai ficar de surpresa para vocês em um próximo vídeo, mas acredito que se você se identifica de alguma forma com os assuntos, com a minha pessoa, com a forma de lidar, você é muito bem-vindo por aqui, para fazer parte dessa comunidade, para poder compartilhar experiências e também sugerir vídeos, né, interagir por aqui, porque essa é a parte mais legal de ter vocês aqui. Então seja muito bem-vinda e aproveita para já se inscrever aqui e ativar a notificação para o YouTube te notificar sempre que sair um vídeo novinho por aqui. Quando eu falo sobre o tempo de pausa que foi necessário, eu estava analisando uma coisa que talvez tenha sido o ponto-chave para que as coisas acontecessem da forma como aconteceram. É que eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica e muito dura comigo mesma, sabe? Eu sempre me comparei demais a outras pessoas. Então, por mais que eu visse, né, uma profissão que eu gostava,
algo que enchia meus olhos e que me deixava super feliz em fazer. Eu sempre estava me comparando com pessoas que eram maiores, que estavam lá há mais tempo, ou a pessoas que tinham uma condição financeira bem melhor do que a minha, então eu não tinha dinheiro para fazer as viagens para Disney e para todos os outros lugares que as pessoas faziam. Eu não tinha dinheiro para comprar um mega equipamento, e isso sempre me fazia eu mesma, sabe, me confrontar e me colocar sempre para baixo, como se isso fosse um fator crucial e determinante para que eu não fosse chegar a um determinado lugar que eu gostaria. Só que isso aconteceu não só com o YouTube, isso aconteceu com tudo na minha vida. E quando a gente começa com esse hábito de autocrítica, de autocomparação, a gente sempre se coloca numa posição de inferioridade e vitimismo. E isso é uma coisa que às vezes a gente faz para um determinado ponto, igual eu tô falando aqui. Para mim começou com o YouTube. Mas você acaba generalizando isso e agindo da mesma forma em todas as outras situações da sua vida. Porque da forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E isso é inconsciente, sabe? Isso é uma coisa que a gente pega ali o jeito de fazer e a gente adiciona um hábito na nossa cabeça. E uma vez que um hábito está instalado, ele é automático. Você não para pensar em fazer certas coisas, você só faz. É um padrão que você repete. E isso foi me prejudicando muito ao longo de toda a vida. Quando eu pausei aqui no YouTube, foi uma época em que eu tinha terminado o ensino médio. A minha história aqui começou no ensino médio, então, no primeiro ano do ensino médio, eu abri o canal e eu só estudava. Então, predominantemente, eu não tinha um trabalho, né, ou algo a mais ali para fazer que ocupasse de fato o meu tempo. Então, começou como um hobby, para eu descobrir se eu ia gostar daquilo, e eu acabei me apaixonando pelo que eu estava fazendo. Então, isso perdurou. Um outro ponto importante é que o YouTube ele não era um trabalho naquela época para mim, ele era um hobby. Então, quando eu precisava, por algum motivo, ele ficava de stand-by para poder priorizar outras coisas. Mas essa questão de me comparar demais, e talvez você também faça isso, eu tô falando porque às vezes a gente não percebe, a gente já tá naquele loop automático e só tá vivendo a vida, e a gente não percebe que a gente tá repetindo um padrão de comportamento que tá fazendo mal. Quando a gente vai perceber, a gente já tá tão no fundo do poço que é tão mais difícil de sair. Então, talvez compartilhar isso, essa percepção que demorou tanto tempo para que eu chegasse a essa conclusão, seja algo que vai te ajudar a abrir os seus olhos de onde você tá e começar a mudança que você precisa na sua vida hoje. Então, eu sempre me achava boa no que eu fazia, independente do que eu ia fazer. Eu tinha muita habilidade em várias coisas, porém eu me comparava com outras pessoas que já passaram por essa etapa, já chegaram em algum lugar, e eu falava, ok, eu sou boa, mas não tão boa quanto essa pessoa. E eu não vou conseguir chegar onde ela chegou. E isso foi acontecendo em várias esferas. Então, na época que eu parei aqui, eu tinha terminado o ensino médio, e aí tava naquela fase da vida, né? Prestei vestibular, fiz Enem, e aí eu falei, ok, agora eu preciso de uma faculdade. Por quê? Porque o YouTube não é profissão, né? Eu preciso de uma faculdade porque eu tinha aquela visão bem tradicional, sabe? Bem padrãozão. Eu preciso fazer essa faculdade, eu preciso fazer o mestrado, eu preciso fazer meu doutorado, eu preciso entrar numa corporação e seguir carreira de executiva, e era isso, assim, que eu queria na minha cabeça. E daí, em 2018, eu comecei a fazer a faculdade de administração, que era realmente o curso que eu queria, em paralelo, ao mesmo tempo que eu fazia um curso técnico de segurança do trabalho. Nessa fase da minha vida, eu já tinha certeza que YouTube não era mais pra mim, porque eu precisava de uma carreira de verdade, né? Eu precisava ser levada a sério. Ninguém levava a sério quem não tava com 1,5 milhão de seguidores. Ninguém levava a sério quem não tava lá no auge, quem não era famoso, algo do tipo. Então eu falei, ok, YouTube não é pra mim, eu preciso de algo estável e sólido. Tentei fazer a carreira, então eu terminei a faculdade, terminei o curso técnico, entrei em escritório para trabalhar 10 horas por dia. Aquela história de CLT normal, né? Só que dentro de mim, eu sempre soube que eu fui mordida pelo bichinho do empreendedorismo. Então, aquilo não me fazia feliz, sabe? Ficar presa 12 horas por dia em função de alguém, vivendo o sonho de alguém. E às vezes sem nem entender por que eu tava fazendo o que eu tava fazendo, porque tem coisa que dentro de um escritório, às vezes você faz e pra você não tem nem sentido. É em nome da corporação, é porque é parte de algum trabalho.
E tá tudo bem, precisa dessas pessoas, precisa dessa atividade. Mas pra mim não fazia sentido, eu me questionava muito. Por que eu tô perdendo a minha vida? Por que eu tô passando as minhas horas nesse trânsito a troco de nada? Ou dentro dessa empresa a troco de nada? Eu comecei a ver que a carreira executiva não era o que estava me fazendo feliz. Eu comecei a ver que as coisas não eram bem do jeito que eu estava imaginando. E que talvez não era isso que eu queria para minha vida. Eu entrei em parafuso. E você pode pensar, normal, Meire, você tinha 18 anos, 19. Eu comecei a trabalhar, eu estava na faculdade ainda, né? Então foi bem nesse período ali de 19, 20 anos, por aí, que eu comecei a trabalhar mesmo, assim, não era mais menor aprendiz, né? O problema é que eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora. Eu sabia exatamente o que ia ser do meu futuro, eu sabia exatamente o que eu ia fazer em cada etapa, com quantos anos eu tinha que terminar, eu tinha um planejamento. Quem me acompanhou desde o começo sabe que eu fiz Enem 3 vezes. Primeiro ano, segundo ano, porque no terceiro ano eu queria passar direto. Eu não queria ter que repetir depois que eu acabasse o meu ensino médio, porque eu não podia perder tempo. Tinha que ser tudo muito rápido, sabe? E eu vivi assim a vida inteira. Eu fiz tudo muito rápido para não perder tempo. Por isso que eu fiz o técnico e o médio ao mesmo tempo. Quando eu acabei a minha faculdade, quando eu tava lá e, sabe, eu olhei para aquilo tudo e eu falei, ok, eu corri atrás do vento. Eu me senti muito em Eclesiastes. Sabe, eu olhei para toda a minha história, para toda a trajetória e eu falei, ok, a troco de quê? Em 2019 eu perdi meu pai e eu acho que eu nunca compartilhei essa história com vocês, mas o meu pai, ele teve câncer de laringe e ele teve por 2 vezes. A primeira vez eu era criança, Deus curou ele se recuperou, mas na segunda vez voltou o câncer quando eu tinha 15 anos de idade, que foi exatamente no ano em que eu comecei o canal. O canal também servia como uma terapia. Durante esse processo, durante esse tempo, foram 4 anos em que foi muito difícil, onde ele foi piorando, ele precisou fazer cirurgia, ele perdeu a voz. Eu posso contar essa história para vocês com mais calma e compartilhar com vocês essa parte da minha vida, né, esse testemunho, em um outro vídeo. Então, se alguém estiver passando por isso, se alguém quiser saber mais sobre a história, pode falar aqui que não tem problema, mas para esse vídeo não ficar muito longo e não perder o foco também. Quando era 2019, eu já tinha me afastado um pouco do canal, mas assim, essa fase toda, eu tava muito confusa, era o auge da adolescência, sabe? Você tá terminando aquilo do ensino médio, você tá começando uma nova etapa da sua vida adulta, você tá com uma série de decisões e escolhas para fazer. E ao mesmo tempo eu tava vivendo um conflito interno muito grande, porque eu sabia de tudo que estava acontecendo na minha casa. E eu via, eu acompanhava dia após dia, sabendo que eu estava me despedindo do meu pai. Então foi um período bastante difícil. Em 2019, quando ele se foi, graças a Deus ele descansou. Foi antes da pandemia, então foi melhor assim. E naquele ano faltava um ano para terminar a faculdade, eu estava completamente arrasada, sem perspectiva, sabe? Então eu estava me questionando de muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Naquele ano também eu tinha decidido parar de buscar um date. Eu não quero saber de homem, eu não quero saber de namoro. Eu decidi que eu iria casar com 30 anos. Falei, ok, eu vou construir a minha vida sozinha, eu vou focar aqui na minha carreira profissional, eu vou viver pro trabalho. E foi assim que eu comecei a virar workaholic. Eu comecei a me afundar em trabalho loucamente. E a minha vida era trabalho, minha visão era trabalho, e era só isso que importava. Eu ia construir a minha vida, construir minha casa, fazer a minha história, sabe? E depois que eu tivesse estabilizado, eu pensava de novo em talvez encontrar alguém e começar a vida com outra pessoa. E aí eu falei, Deus, cansei, não quero mais. Foi nesse momento que Deus trouxe alegria e renovo para minha vida, onde eu conheci o meu marido. Então hoje eu tô casadíssima, graças a Deus. E aí eu conheci o Stênio. Em um outro vídeo eu quero muito que ele esteja aqui em conjunto para vocês conhecerem ele também. E aí o Stênio entrou na minha vida para trazer muita alegria e muita novidade.
Foi nesse momento em que eu tinha terminado a minha faculdade em 2021, colei grau, feliz da vida, ok. E agora? E agora como é que vai ser? Então, foi um momento em que eu precisei sair da empresa que eu estava. Era uma empresa muito boa, eu ganhava muito bem, eu tinha perspectiva de crescimento lá dentro, mas eu estava estafada, sabe? Eu estava a ponto de ter um burnout. Eu falei, ok, eu não consigo mais, não dá, preciso de um tempo. E aí eu pedi para sair dessa empresa e eu falei com meu marido, na época ele era meu noivo, né? Eu falei com ele, amor, eu quero muito empreender, eu sempre quis empreender. E ele sempre botou muita pilha também pra fazer isso. Foi quando eu comecei um e-commerce. Eu abri um e-commerce de moda feminina. E aí eu queria muito trabalhar com a internet, sempre quis. Então eu falei, ok, um e-commerce acho que tá dentro da proposta, né? A loja não foi o fim. Eu até mostrei pra vocês aqui um período, né? Trouxe alguns vídeos relacionados à loja, contei desse momento. E a Unique foi o meu xodó, a minha paixão durante um tempo. Eu não desisti dela, mas eu descobri uma outra habilidade que existia em mim através dela. E foi algo muito importante, foi um passo muito importante, porque eu aprendi muita coisa nesse curto período de tempo em que eu pude ter essa loja. Mas eu descobri que a loja em si não era para mim, eu queria liberdade geográfica, e por mais que fosse um e-commerce, eu precisava de ter estoque, eu precisava de comprar de um fornecedor específico, então eu precisava ter espaço para guardar aquilo. Tinha toda a questão de logística e armazenagem, e isso me prendia também a um determinado lugar. Porém, foi assim que eu descobri a minha habilidade com redes sociais. Como assim, Meire? Você tá nas redes sociais há tanto tempo? Sim, mas trabalhando para mim, né? E assim, de uma forma muito mais intuitiva do que realmente marketing de conteúdo. Mas eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a descobrir que eu tinha muita habilidade para isso, eu tinha aptidão ali, um olhar diferenciado. E outras lojistas que eram amigas minhas, que estavam ali no dia a dia, às vezes até tinham loja física, eram excelentes no que elas faziam para as lojas, excelentes empresárias. Mas quando se tratava de redes sociais, elas eram perdidas. E foi assim que eu comecei a prestar serviço como social media. Eu entrei nessa carreira dessa forma, comecei a prestar serviço pro ramo dos lojistas, né? E descobri ali um mundo inteiro no social media que eu não sabia. Então, gestão de tráfego, social media, criação de landing page, várias outras habilidades que eu não conhecia, que eu fiquei, assim, muito surpresa de conhecer um mundo diferente. Então, eu trabalhei por conta própria por um período, eu tive que voltar nesse meio tempo ali a trabalhar fora, porque aconteceram algumas coisas lá em casa. Eu tinha acabado de casar, eu precisava de estabilidade, e aí eu precisei voltar para um emprego fixo por um tempo. Mas por causa do social media, eu tive a coragem e eu pude simplesmente pedir demissão e sair do meu emprego para trabalhar full time na minha casa. E aí eu trabalhei sozinha por um tempo, depois eu abri a agência, eu trabalhei com pessoas de vários cantos do Brasil, trabalhei com pessoas próximas a mim. Eu tive experiências muito legais, de frequentar lugares muito legais por causa de clientes, por causa de influência. Então isso foi uma parte da minha vida muito interessante. Essa experiência, esse conhecimento também me trouxeram a oportunidade de dar aulas, né? Então eu pude ter mentorado, eu pude criar um podcast no Spotify. Se você não sabe, tem um podcast no Spotify ensinando sobre o Instagram profissional. Também tive a oportunidade de dar aula pelo Senac. Então, assim, foi uma fase, uma jornada muito legal que abriu ali um leque de opções para mim. E coisas aconteceram que eu não posso falar agora, mas coisas aconteceram que eu precisei abrir mão de tudo isso. Muito da minha história não tem como ser contada se eu não falar do que Deus tem feito na minha vida, né? Se eu não compartilhar com vocês também parte do processo em que Deus tem me tratado, que Deus tem me ensinado, e isso é a principal parte da história, sabe? É muito de relacionamento com Deus, de buscar o que é certo e de se permitir ser tratado por Ele, sabe? Coisas aconteceram e eu precisei abrir mão de tudo isso. E um dia desses atrás, há pouco tempo, recentemente, a minha mãe falou comigo que uma das características que ela mais apreciava em mim, que era parecido com meu pai, era a criatividade, essa questão do empreendedorismo e a habilidade de fazer tantas coisas. Mas uma coisa que ela sempre repreendeu no meu pai, que ela observa em mim, é
a capacidade de não continuar o que faz. É desistir. E por quantas e quantas vezes eu desisti de mim mesma. Por quantas e quantas vezes eu desisti de um sonho, de algo em que eu acreditava, eu pessoalmente, acreditava que ia dar certo. Porque eu me deixei ser levada por influências externas que eu sabia que às vezes não era aquilo que eu queria pra mim. Mas era onde a gente ouve falar que a carreira X é mais certa, que a profissão X dá mais dinheiro, que é isso que é mais seguro, que agora você casou, você tem uma família, você precisa fazer assim, porque agora você não é mais adolescente, você precisa crescer. E às vezes a gente não pensa, a gente não sabe se preparar para isso tudo, né? Então a forma como as coisas aconteceram me fizeram perceber que realmente eu sempre abro mão. Eu sempre abro mão de mim mesma, dos meus próprios sonhos, dos meus próprios objetivos, em troca de algo que às vezes alguém sonhou por mim, algo que às vezes alguém deseja. E é óbvio que as pessoas, às vezes, elas estão na sua vida e falam coisas pensando no seu melhor, mas com base na experiência delas. Então a gente só tem como falar para as pessoas o que a gente viveu. A gente só tem como aconselhar sob o nosso ponto de vista. E às vezes a nossa vida não vai ser a mesma, não vai se aplicar para outra pessoa, sabe? Então não é porque tudo isso que eu passei foi desse jeito e talvez na sua vida esteja em alguma situação similar que a mesma resolutiva para mim é a sua. Não é. Você vai precisar passar pelo seu processo. É óbvio que ter alguém que possa te ouvir ou achar alguém que te entende, que passou por algo similar, te dá força para entender que não é o fim, para entender que nós estamos em um processo, essa é uma jornada, mas cada um precisa viver o seu próprio processo e não tem um jeito diferente de passar por isso a não ser vivendo, buscando se autoconhecer, se autoavaliar, entender o que está acontecendo e como que poderia ser diferente, o que poderia mudar, o que você pode aprender com tudo isso, se não dá para mudar o que aconteceu. Hoje eu não posso dizer que eu me arrependo de ter tirado um tempo do canal. Eu digo que foi preciso, porque eu não sei até que ponto eu teria contribuído com alguma coisa para vocês nesse período em que eu precisava realmente de refúgio, de entender quem sou eu, o que está acontecendo comigo, onde que eu me encaixo. Eu decidi que eu amo o que eu faço aqui. Eu quero o YouTube, e apesar de que eu sei que esse ano vai ser um ano desafiador para eu estar aqui, eu sei que é uma meta pessoal minha estar aqui por mais 6 anos, e eu quero muito cumprir isso, apesar de que esse ano vai ser muito diferente para poder aprender, reaprender como equilibrar isso tudo. Eu não quero trazer sobre mim a pressão de comparação com as outras pessoas. Tudo bem, tem canais incríveis que eu assisto, que eu acompanho, até porque a gente precisa, assim, entender como é que tá o meio em que a gente está inserido, mas eu não quero me comparar à realidade de pessoas que não é a minha, sabe? Eu não quero olhar para aquela pessoa e falar, poxa, olha, com tudo isso ela ainda consegue gravar e eu não. Porque às vezes você está passando por um processo que você não consegue realmente, entendeu? Mas é respeitar ali a sua etapa, respeitar o seu momento e entender que é um processo, que é uma fase, não é o fim. Eu espero que essa mensagem, que compartilhar um pouco disso, tudo que eu tenho vivido, seja importante, faça sentido para alguém que está aí do outro lado, que está assistindo isso. Eu não sei para quem exatamente, eu não sei o porquê, mas eu tenho esse desejo no meu coração de compartilhar muita coisa que eu tenho vivido. Eu ainda não posso dizer que eu cheguei lá, eu não posso dizer que eu estou satisfeita com as coisas da forma como elas estão, ou que eu me encontrei, sabe? Não, agora é assim, a minha mentalidade é outra. Mas eu sinto que eu estou num processo de mudança, eu sinto que eu estou em uma fase diferente da vida em que eu preciso aprender como lidar com ela
e como recomeçar. Eu quero compartilhar isso com vocês, então se você chegou até aqui, muito obrigada, foi um prazer estar com você. E não me abandona, segura aqui na minha mãozinha. Vamos junto viver esse novo ano de 2024 e eu quero estar aqui com vocês por mais 6 anos, porque sim, porque 6 anos é a meta. Eu falei que eu quero terminar, não terminar, mas pelo menos cumprir a minha meta aqui de chegar aos 30 anos no YouTube, porque era algo que eu sempre quis, não sei porquê. É uma trajetória muito grande, então eu quero poder olhar para trás e falar: uau, olha quanto tempo se passou. Então, vamos junto, não sei como vai ser, e vamos viver um dia de cada vez, né? Beijos e queijos, é um prazer enorme ter você por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Seja bem-vindo a esse canal.